Boa noite. Vamos falar sobre a fisiologia da produção dos hormônios tireoidianos. A acadêmica Nádia Denise Silva Rodrigues, o professor Eduardo Sanches, a disciplina é endocrinologia. Síntese e secreção dos hormônios tireoidianos. Bem, a tireoide é histologicamente composta por uma repetição milhar das mesmas unidades funcionais, os folículos tireoidianos. Cada folículo contém várias células secretoras, onde fica o coloide repleto de secreção na forma da proteína tireoglobulina. Essas proteínas contêm os hormônios T3 e T4. Ademais, a glândula possui milhares de células produtoras de calcitonina, espalhada entre os folículos denominados célula C. Na figura a gente vê a célula C, que produz a calcitonina, é uma homeostasia de calcitonina. As células foliculares, elas produzem o hormônio coloide. Aí temos os capilares, cápsula do tecido conectivo, o coloide, a folículo da tireoide. São o que a gente pode ver na imagem, 93% da secreção tireoidiana, ela circula em forma de tiroxina, que é menos potente e instável, e 7% circula em forma de triodotironina, que é mais potente e estável. No entanto, praticamente todo o T4 é convertido em T3 nos tecidos. As células secretoras, elas utilizam o iodo introduzido por meio da alimentação, para a formação dos hormônios e precisam reabsorver a secreção do coloide para introduzi-la no sangue. Aqui a gente vê uma imagem, de como vai acontecer. Eu dividi por etapas em passos e é interessante quando estiver estudando os passos, estar vendo a figura para ter um melhor entendimento. Bem, o primeiro passo para a síntese dos hormônios tireoidianos é a captação do iodeto, mecanismo de aumento significativo na concentração de iodo intracelular na tireoide. Dessa forma, a bomba de iodeto presente nas membranas das células secretoras, eles trabalham promovendo com o suporte de íon, juntamente com 2 íons sódio unis, para o interior da célula, o que gera uma concentração de iodo 30 vezes maior do que no sangue. A energia para esse transporte vem da bomba de sódio-potássio ATPase, que bombeia sódio para fora da célula, instituindo gradiente de difusão facilitada por meio intracelular. O fator que mais influencia o aumento da captação de iodeto é o hormônio TSH. O íon iodo, uma vez dentro da célula, é transportado para fora da membrana apical, onde se depositará no coloide, com a ajuda da proteína transportadora pendrina. Seguidamente, inicia-se a produção dos hormônios tireoidianos com a síntese da tireoglobulina pela célula secretora. Essa proteína, ela contém 70 aminoácidos tiroxina ligados em cadeia e são lançados no coloide do folículo por exocitose. São esses aminoácidos que, ligados ao iodo, formarão os hormônios T3 e T4. Ou seja, os hormônios são formados no interior da molécula de tireoglobulina e lá ficam armazenados até o momento da secreção. No entanto, o íon iodeto precisa passar primeiramente pelo processo de oxidação para que assuma a forma de iodo nascente e se ligue à tiroxina. Essa oxidação é promovida pela ação da enzima peroxidase, que esta vai estar presente na membrana apical, no local de exocitose de tireoglobulina, causando oxidação do aminoácido tirosina e do iodo ligante. Uma observação: o bloqueio da ação da peroxidase faz com que caia a produção desses hormônios tireoidianos. O próximo estágio na formação desses hormônios é a organificação da tireoglobulina, que consiste na ligação do iodo oxidado com os aminoácidos dessa grande glicoproteína. Esses íons possuem uma ligação bastante lenta com a tirosina, mas na tireoide a presença da peroxidase reduz o tempo de ligação o suficiente para alcançar o tempo fisiológico necessário. Nesse contexto, cada tiroxina recebe inicialmente o iodo passando à condição de monoiodotirosina, que é o MIT. Logo após, outro iodo é ligado no anel de aminoácidos formando a diiodotirosina.
Cada vez mais o iodo vai sendo acoplado na molécula, né, de tireoglobulina, que vai liberando as unidades MIT e DIT. Uma molécula MIT pode se ligar em uma DIT para formar a triodotironina, que é o T3, mas o produto principal dessa cadeia de reações é a tiroxina, T4, quando duas moléculas DIT estão ligadas. Boa parte da tireoglobulina permanece armazenada nos folículos, tornando a tireoide capaz de secretar seus hormônios por vários meses subsequentes a uma eventual interrupção na síntese, né? A fase de secreção ela é iniciada então pelo mecanismo de reabsorção do colóide, realizado pelas células da tireoide, que emite pseudópodes responsáveis por secretar, né, pequenas porções de colóide formando vesículas pinocíticas. Essas vesículas elas são então introduzidas por endocitose e fundidas com lisossomos no interior da célula. Os lisossomos possuem enzimas digestivas que quebram as moléculas da tireoglobulina presente no colóide, liberando então o T3 e T4 em sua forma livre. Assim, esses hormônios eles são difundidos pela base da célula até os capilares sanguíneos, onde podem circular atingindo todos os tecidos irrigados do corpo. Bem, eu não coloquei aqui pelo tempo e também é interessante estar dizendo que o quê? Que resalta-se que boa parte das moléculas de MIT e DIT que foi dita, elas acabam nunca formando um hormônio, ocorrendo que no momento de digestão da tireoglobulina, seu iodo vai ser crivado pela enzima deiodinase, né, e disponibilizado para reciclagem. Na ausência da deiodinase, algumas pessoas possuem deficiência de iodo por falha, né, no processo de reciclagem. Dando continuidade, no sangue T3 e T4 ligam-se rapidamente as globulinas e albuminas transportadoras, sendo liberado lentamente nos tecidos-alvo. Ao penetrarem na célula-alvo, permanecem novamente armazenados por meio da ligação com proteínas intracelulares, sendo utilizados aos poucos nos dias e semanas seguintes. Uma observação, né, pode-se dizer que esses hormônios eles possuem um longo período de latência e atividade fisiológica progressiva. Aqui temos um mapa mental das funções dos hormônios tireoidianos, que a gente vai falar sobre os efeitos fisiológicos dos hormônios tireoidianos, né? É interessante dar um olhar quando for estudar, né? Porque aqui é um resumo bem legal do que vai acontecer. Eu vou falar um pouquinho que vai acontecer também, né, devido a esses efeitos. Bem, os efeitos produzidos pelos hormônios da tireoide são todos associados ao aumento da taxa metabólica basal do organismo. Assim, eles não estão relacionados a diversas funções metabólicas em quase todos os tecidos do corpo, influenciando por vários meios o aumento da atividade celular. E esses efeitos são o aumento da transcrição de muitos genes, né, gera maior atividade funcional do organismo, o aumento da atividade metabólica celular, a influência sobre o crescimento, principalmente sobre o desenvolvimento do encéfalo nos primeiros anos de vida, o estímulo do metabolismo do carboidrato, o estímulo do metabolismo dos lipídios, a influência sobre os lipídios plasmáticos e hepáticos, que vai fazer com que haja uma redução, né, das taxas de colesterol, fosfolipídio no sangue e a sua deposição no fígado, a indução à necessidade aumentada de vitaminas como fonte de energia para maior função metabólica, o aumento do metabolismo basal, a redução do peso corporal devido à queima de gordura pelo corpo, o aumento do fluxo sanguíneo e do débito cardíaco devido à aceleração das funções orgânicas, o aumento da frequência cardíaca e da força cardíaca, né, estimulando a contração do miocárdio, a manutenção da PA, que vai permanecer inalterada pelo efeito desses hormônios, o aumento da respiração pela demanda, né, de maior oxigênio, o aumento da motilidade gastrointestinal pela maior necessidade de ingestão alimentar, a excitação do sistema nervoso central acelerando o pensamento e causando nervosismo e ansiedade em quantidades excessivas,
a influência sobre a função muscular, a influência sobre o sono, devido ao aumento desse efeito, né, que pode causar uma exaustão, o aumento sobre as glândulas, sobre outras glândulas, gerando maior secreção de outros hormônios atuantes no metabolismo, e a influência sobre a função sexual, relacionada principalmente à libido e à excitação. Vamos falar agora sobre a regulação da secreção dos hormônios tireoidianos. Bem, os hormônios tireoidianos, eles precisam ser secretados em quantidades precisas a todo momento para manter os níveis fisiológicos das atividades metabólicas dos organismos, sendo, portanto, controlado precisamente pelo sistema nervoso central a nível do hipotálamo. Assim, é necessário conhecer os dois hormônios que participam da síntese desse controle, que é a tireotropina, que é TSH, e os hormônios liberador da tireotropina, que é o TRH. O primeiro é liberado pela adenohipófise e conduz à taxa de secreção dos hormônios T3 e T4 pela tireoide, estimulando o quê? O aumento da iodização da tirosina, o aumento da quantidade, do volume e da função secretora das células tireoidianas. O TSH, ele vai influenciar, portanto, em atividades secretoras conhecidas na tireoide, né, aumenta significativamente a concentração de T3 e T4 no sangue. Já o TRH, ele é secretado pelo hipotálamo aos estímulos nervosos e é o controlador do próprio TSH, completando a cadeia de comando que gera esse efeito cascata. A partir dos sinais que ativam o hipotálamo, o TRH é produzido e secretado, alcançando a hipófise rapidamente, onde ele induz a secreção de TSH, que alcança a tireoide e gera a próxima secreção. Dando continuidade, vamos falar sobre o efeito de feedback negativo. Os hormônios tireoidianos, atuam por feedback negativo, no qual é regulado principalmente pelo receptor do hormônio tireoidiano, que é o B2, TRB2, né, que eu não coloquei aqui, mas eu pesquisei e, no caso, eu encontrei este, né. Ele vai fazer o quê? Ele vai inibir a produção de TRH e TSH. O ponto de ajuste é estabelecido pelo TSH. O TRH é o principal regulador positivo da secreção de TSH. A dopamina, a somatostatina, as glicocorticoides, né, eles suprimem o TSH. Porém, não apresentam grande importância fisiológica, exceto quando administrado em doses farmacológicas, né? Níveis reduzidos de hormônios tireoidianos circulantes elevam a produção basal de TSH e aumentam a estimulação de TSH mediada por TRH. Já níveis altos dos hormônios tireoidianos suprimem rapidamente a secreção e expressão gênica de TSH e a estimulação do TSH pelo TRH, ou seja, assim podemos dizer que os reguladores dominantes da produção de TSH são os próprios hormônios tireoidianos, né? Aqui são as referências de onde eu tirei essa aula. Muito obrigada.